depois da tragédia no interior de São Paulo, a gente ainda estava digerindo aquela tristeza toda, aquela dor, aquelas mais de 40 vítimas fatais. E aí à tarde vem o golpe fatal para acabar com a quarta-feira de vez. A morte de Diego Armando Maradona, que está sendo velado agora, um dos meus grandes ídolos do futebol, viu, Arthur Covre? Acordou cedo hoje, bom dia. De todo mundo, né? De todo que mundo. Gosta de futebol, acho que de todo mundo. Daqui a pouquinho a gente vai entrevistar o Zico, o Galinho, porque na década de 80 não tinha discussão sobre Maradona e Pelé. O Maradona ainda não tinha cancha e estofo suficiente para ser comparado com Pelé. A discussão era Maradona e Zico. E o último jogo do Zico foi na Itália, pela Udinese, foi contra o Maradona, uns 2-2. A história dos dois se cruza, né? A primeira Copa dos dois foi em 78, os dois deixaram os times mais populares de seus respectivos países para mudar a história de dois pequenos clubes da Itália. O Zico na Udinese. O Maradona no Napoli. O Falcão na Roma também, né? Falcão na Roma, mas a Roma já era um timaço, né? O Cerezo foi jogar na Sampdoria, que também era um time muito grande. O Sócrates na Fiorentina, que também era um time gigantesco, mas o Maradona foi jogar no Napoli. O Napoli, com todo respeito, é mais ou menos como se fosse o Guarani aqui no Brasil. O Guarani de hoje, não o Guarani lá atrás, que foi vice-campeão brasileiro em 86, campeão em 78. O Guarani de hoje era um time de pouquíssima expressão. O Careca conta as condições do campo de treinamento do Napoli. Era uma coisa assim absurda se a gente pensar nos tempos de hoje, com gramado, gramado de alta qualidade nos estádios. Naquela época o campo do Napoli, ele conta que era não vou dizer que era um terrão, mas chegava perto. Mas no Napoli teve uma passagem em que um pai, um torcedor, estava com um filho doente, você viu essa história? E escreveu ao Napoli pedindo para que o Napoli realizasse um amistoso para arrecadar fundos para o tratamento dessa criança. O Napoli disse que não. E o Maradona disse que sim. E se o Maradona disse que sim, o Napoli foi lá jogar no campo desse time. Eu tuitei essas imagens ontem. Eu retuitei. Acho que foi o Arnaldo que tuitou e eu retuitei. O Arthur, é gramado em que nem a gente joga. Um brejo, um lamaçal, e o Maradona fez um golaço, driblou meio time. Bom, vamos às notícias. Começou o velório do Diego? Começou por volta das 6h30, horário previsto 6 da manhã, então com 30 minutos de atraso. No início houve um princípio de confusão, mas apenas alguns torcedores mais exaltados. A polícia presente também, é forte o policiamento, é intenso o policiamento neste momento em frente à Casa Rosada, e pequenos grupos já entrando, né, pro velório de Maradona. Na entrada nós temos detector de metais, um policiamento ostensivo para garantir a segurança também. 1 milhão de pessoas são esperadas no velório, mesmo com a pandemia e as medidas de segurança. Pela madrugada, o velório foi realizado de forma privada para familiares, as filhas, a ex-esposa, também ex-companheiros que foram campeões também em 86 na Copa do Mundo, jogadores do Boca Juniors como o Tevez, o Palermo, esses jogadores também presentes no início do velório de forma privada ao longo da madrugada. E o público, a gente observa já, inclusive no canal oficial da própria Casa Rosada, a entrada do público neste momento na sede do governo argentino em Buenos Aires. Tem razão o nosso ouvinte, qual é o nome dele, Sheila? São alguns ouvintes que falam. Carlos fala sobre esse assunto, quem mais? O Ferdinando, o Marcelo também. Alguns ouvintes. O Maradona não foi à Copa de 78, num caso muito parecido com o de Neymar em 2010. Exatamente. O Menotti, técnico da... Não foi cortado, não foi convocado. Ele era um menino prodígio, mas havia tinha 17 anos de idade. Havia o clamor para que ele fosse convocado. Isso, não foi convocado. O Menotti até hoje se arrepende de não ter convocado. Mas a Argentina ganhou. Mas teria ganhado mais. Não precisaria ter roubado. Não precisaria ter feito esquema com o Peru para ganhar aquela Copa do Mundo. Mas tem razão o nosso ouvinte, o Zico foi para 78, mas o Maradona não foi não, Copa da Argentina. Voltando ali para a Casa Rosada, dá para perceber que a organização, né, do funeral teve que colocar alguns seguranças, 4 ou 5,
bem pertinho do caixão, porque o caixão ele é cercado, né? Existe uma espécie de alambrado com bandeiras da Argentina ali fazendo essa fila, o caminho por onde passam os torcedores, e aí esses torcedores passam ao lado de uma pequena mureta, né? Que é esse alambrado ainda colocado ali perto do caixão. E muitos torcedores param por ali, muito emocionados, e alguns deles se apoiam, se debruçam e ficam ali por alguns instantes. Então, como essa dinâmica já foi percebida pela organização, alguns seguranças ficaram ali para evitar que houvesse essa aglomeração, essa parada por muito tempo de alguns dos torcedores. E muito emocionados, né? Deu para perceber que alguns deles tiram a própria camisa e lançam a camisa ali perto do caixão. São muitas flores jogadas. Agora, essa da camisa, vi alguns torcedores fazendo isso. O caixão está coberto por uma bandeira da Argentina, por uma camisa, número 1 da Argentina, número 10, há uma enorme fita negra na entrada da Casa Rosada. Os enfeites, todos eles remetem, a decoração, toda ela remete às cores da Argentina e às cores do Boca Juniors. Ainda não vi nenhuma referência ao Napoli, onde Maradona fez história também. Aliás, a cidade de Nápoles está consternada nessa quinta-feira e é um clima muito argentino, né? Os torcedores passam, todos eles, muito emocionados. Maradona foi um ídolo muito argentino, errático, falho, dramático, contraditório, um ídolo que tem a cara do país. E é muito bonita essa cena do cara arrancando a camisa. Não sei se o Thiago vai conseguir recuperar. A gente pegou ela ao vivo, a coisa de 3 minutos. O cara arranca a camisa, bate 3 vezes com a mão fechada, com o punho fechado no peito e lança a camisa em direção ao caixão. Ela quase ficou. Ela bateu na trave. E aí ela tá ali do lado, né? Do ladinho no chão, do lado do caixão. Ela bateu na trave, igual a seleção brasileira fez contra a Argentina lá em 1990, colocou bola na trave, jogou muito mais que a Argentina, mas no meio do caminho havia um Maradona. E esse Maradona foi lá, driblou meia defesa do Brasil, colocou o Canidia na cara do gol e o Brasil foi eliminado daquela Copa do Mundo depois de jogar a sua melhor partida na Itália. E o Maradona foi empurrando aquela seleção aos trancos e barrancos, porque o futebol dele já não era mais o de 1986, ele já não era mais aquele Maradona, a seleção da Argentina não era mais a mesma, mas os caras perceberam que com ele talvez desse. E deu. A Argentina foi eliminando seleção após seleção até chegar à final contra a Alemanha e perder por causa de um pênalti nos últimos minutos de jogo. Maradona quase foi bicampeão mundial. Que gigante. Mais da repercussão, Arthur? Jogadores, ex-jogadores, enfim, ontem, hoje, Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi, o próprio Pelé também. O Pelé disse que perdeu um amigo e o mundo perde uma lenda e que ele espera um dia jogar bola, foi o termo que ele usou, com o Maradona no céu. Eles jogaram bola, né? Eles trocaram cabeçadas, lembra? Cabeçadas. No programa que o Maradona apresentava na TV Argentina? Participaram na Europa também de um evento para uma marca de relógios. E é interessante porque o microfone fica ligado e os dois conversando e o Maradona chama o Pelé chama o Maradona de canto assim e começam a conversar e os microfones captando a conversa. O Pelé pergunta: você conhece o Messi? Eu vou tentar recuperar. Aí, porque ele não é um líder, o Maradona não é um líder como a gente. E os dois conversando como se fossem amigos. Eu vou tentar recuperar e para trazer aqui. Mas eles, o brasileiro, o argentino, muitas vezes leva de forma muito feroz essa rivalidade. Os dois tocavam isso na maior galhardia. O Maradona eles também, riam. eu acho que... E o Zico já disse isso. Que era só dentro de campo. E ele tinha um carinho por brasileiros impressionante, né? Torceu pro Brasil na Copa de 70. A primeira Copa que Maradona acompanhou pelo rádio, garoto, 10 anos de idade, a Copa de 70, ele torceu pro Brasil. A Argentina, se não me engano, não disputou essa Copa. Ficou de fora, não se classificou. E o Maradona se apaixonou por aquela seleção, especialmente por Rivelino, que era o grande ídolo dele. Ele ficava encantado com o elástico, o drible que foi inventado pelo Riva. Torceu pelo Brasil. Maradona, com 10 anos de idade, conseguia ser mais maduro que muito brasileiro marmanjo por aí. Vamos lá, vamos encerrar o horário da internet aqui, Carlinha. Você ouve Band News FM. Informação o tempo todo.
Agora sim, 7 horas e 10 minutos. Um ótimo dia a você, meu querido ouvinte da Band News FM. Eu sou Luiz Megali e vamos juntos até as 9h20 da manhã com muita informação, muita prestação de serviços da melhor equipe do rádio brasileiro. Como ela é escalada todos os dias, você já sabe de cor. E hoje o nosso horário vai ser mais apertadinho, o nosso relógio vai ser um desafio, porque temos um Maradona, né? Temos um Maradona para tratar, para contar causo. Estávamos nós aqui, eu, Carla Bigato, Sheila Magalhães. Bom dia, Carlinha, mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Sheila. Bom dia, Megali. Bom dia para todo mundo. E Arthur Covre. Arthur, bom dia. Bom dia. Trocando ideias, contando causos e informando aqui ao nosso ouvinte como é que tá o velório do Maradona que começou agora há pouco. Então, vamos nessa, Maradona. Começou por volta das 6h30, o velório na Casa Rosada, sede da presidência da Argentina, horário previsto 6 horas, o público ao longo de toda a madrugada, torcedores do Boca Juniors, de todos os clubes da Argentina reunidos, cantando, reverenciando Maradona e os portões da Casa Rosada abertos, muita segurança, detector de metal e o público a gente já observa inclusive as imagens, uma decoração que foi feita com as cores da bandeira da Argentina, o caixão fechado, em cima do caixão uma bandeira da Argentina, uma camisa 10 da Argentina e também uma camisa do Boca Juniors, o clube de coração do Maradona, por onde ele encerrou a carreira, aliás, como jogador de futebol. Pela madrugada, a cerimônia do velório foi privada, apenas com a ex-esposa, os filhos, amigos, ex-jogadores, jogadores, e a cerimônia deve terminar por volta das 4 da tarde. A família pediu para que fosse uma cerimônia curta, entre aspas, então das 6 da manhã até as 4 da tarde. Pablo me contou que você preparou um material aí sobre o Maradona. Sim, exatamente, sobre a repercussão, a opinião. Nós já falamos aqui mais cedo, o Pelé reverenciando o Maradona, quem chama de amigo. Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, o Cafu, bicampeão mundial, também tinha uma amizade com o Maradona, porque os dois faziam muitos eventos juntos, eventos sociais inclusive, e o Cafu chamou o Diego de gênio e, claro, lamentou a morte do argentino. Nós perdemos aí um dos nossos maiores gênios do futebol, que foi o Maradona, né? Eu chamava de Dieguito, né? Ele me chamava de capitão. A gente tinha um relacionamento muito, muito bacana. Nós éramos embaixadores de alguns programas humanitários juntos, né? E perder o Dieguito da maneira que nós perdemos realmente é muito triste, né? Ex-técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, ressaltou que a idolatria dos argentinos com relação ao Maradona transcende o futebol. É impressionante o fanatismo, a idolatria que os argentinos têm pelo Maradona. E vem em função da conquista de 86, depois daquela guerra das Malvinas. Tem sempre uma dosagem política, embora a gente não costume se envolver com política nem nada, mas aquela idolatria foi em função do que ele fez na Copa de 86, que permanece até hoje. Eu acho que vai ser uma comoção e a gente vai acompanhar, vai contar pela televisão similar ao que aconteceu aqui no Brasil quando o Senna morreu, aquele acidente automobilístico. E por falar nessa comparação que o Parreira fez com o Ayrton Senna, né, após a morte do piloto brasileiro em 94, o jornalista argentino Santiago Gomes conversou conosco ressaltando que se não houvesse pandemia, o velório, que deve receber 1 milhão de pessoas, seria ainda maior. Um jogador que ganhou respeito dos maiores e os melhores jogadores do mundo, como jogadores brasileiros, Zico, os dois Ronaldo Fenômeno, Ronaldo Gaúcho. Uma pessoa desse tipo não tem muita. E além da comoção na Argentina, também em Nápoles, né, onde o Maradona atuou no Napoli de 84 até 91. Ontem tivemos fogos, um grande mural, uma cena belíssima. O prefeito sugeriu a troca do nome do estádio do São Paulo para Diego Armando Maradona. Não sei se os napolitanos aceitarão essa proposta. É que é dureza, né? É que um país como tradição, a Itália, mas você enfim. tirar o nome de um santo para colocar de um mortal. Mas era um mortal? Pro torcedor do Napoli? Acho que agora, enfim, não sei. É uma questão bem discutível, né? Porque são duas tradições agora. É a igreja maradonista, né? Tem na Argentina, Argentina, maradoniana. Esses aí tem a maradoniana, tem certeza de que Diego é imortal. As pessoas também se reuniram em frente ao estádio lá em Nápoles. E só destacar também a homenagem belíssima dos clubes na Argentina ontem às 10 da noite, em referência ao número 10.
os estádios dos principais clubes argentinos acenderam as luzes, ficaram com as luzes acesas às 10 da noite. E na Bombonera, uma foto belíssima nas redes sociais, todo o estádio apagado e apenas a luz do camarote do Maradona acesa ontem à noite. Isso eu não vi. Ali, ó. Que Tá na bonito. nossa transmissão agora. Que lindo, olha só. O camarote irradiando luz para toda a Bombonera. Era onde o Maradona ficava sem camisa, girando. Ele foi até o fim com a dependência da cocaína, do álcool. Ele não conseguiu se limpar nunca, né? O médico na internação, no início do mês de outubro, foi em mês de outubro, né? Ele saiu no dia 11, né? 8 dias após a cirurgia. Então foi no início de novembro, fim de outubro. Ele ressaltou que o Maradona tinha um quadro de anemia, de desidratação e também sofria com a abstinência do álcool, no caso, e de outras substâncias, disse o médico, e não especificamente de um período recente, mas do abuso desse tipo de substância ao longo de toda a vida. Tem uma foto da última Copa dele, foi como torcedor, né, na Rússia. Ele foi à Rússia e tem uma foto dele no avião, um jato particular, se dirigindo a Moscou, em que ele já está lá mostrando a bandeira da Argentina, aquela coisa. E aí do lado do assento, né, no apoio para o braço, um montinho de um pó branco ali que adoçante aqui não era. Ele esqueceu de esconder. E lá na Rússia, ele torcia ensandecidamente, parecia que o coração dele ia explodir. Teve um jogo em que ele torceu tanto e gritou tanto que no segundo tempo ele dormiu. Lembra dessa? Ele passou mal. Ele passou mal, né? Ele precisou receber atendimento médico no estádio. Mas chegou a desmaiar, se não me engano. A câmera mostrou lá, olha o Maradona, tá dormindo. Não, ele tinha desmaiado. Daqui a pouco chegam os enfermeiros lá para acudir o Maradona. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Arthur Antunes Coimbra, o Zico, o camisa 10, que teve uma trajetória muito parecida. Parecida temporalmente, né? As carreiras deles começaram mais ou menos na mesma época. A do Maradona terminou um pouquinho mais depois. O Maradona empurrou a carreira até onde pôde, né? Ainda jogou uma Copa de 94 em alto nível, quando foi pego no antidoping, mas os dois tiveram histórias parecidas, deixaram seus países em épocas parecidas, fizeram sucesso lá na Itália, que era a meca do futebol naquela época, em times de menor expressão, e já dividiram gramado muitas vezes. O Zico deve ter muita história para contar. Arthur, você fica por aí? Havendo novidade, eu tô vendo que tem uma multidão impressionante em frente à Casa Rosada. Era isso que eu ia falar, Só não é mais impressionante que a quantidade de homens do batalhão de choque de Buenos Aires. Policiais, houve mais cedo um pouco de confusão, alguns tumultos. A gente já chegou a ver imagens de torcedores que foram contidos pelos policiais que estão por lá e tal. Dá para ver também nas imagens o tamanho da fila de argentinos, de fãs, de torcedores que estão por lá ainda para entrar e passar pelo caixão onde está Maradona. Mas é impressionante do lado de fora da Casa Rosada a quantidade de gente, centenas de pessoas aguardando nessa fila. E aí, a aglomeração, já se formou, né? A gente está falando aí de um funeral público, com as pessoas ainda que passando rapidamente, quer dizer, elas não ficam paradas, amontoadas ali na frente do caixão. Até porque alguns seguranças foram colocados ali para dar andamento nesse fluxo, isso, né? Para fazer com que a fila ande, houve né? um princípio de parada ali dos torcedores que passam muito emocionados, né? Pertinho do caixão, eles lançam flores. A gente descreveu um pouco mais cedo aqui para o ouvinte que estava acompanhando pela internet, de um torcedor que tirou a própria camisa e lançou ali em direção ao caixão, quase. Ele quase conseguiu acertar, né, Megali? Pegou na trave e aí acabou... Bateu na trave, tá ali do lado do caixão essa camisa dele. Mas, Sheila, é isso, né? Era pra aglomeração se formar ali também, além da entrada. Isso não está acontecendo. E para lembrar, reportagem da Band News FM está agora a caminho de Buenos Aires. Então, ao longo de todo o dia, o Arthur trouxe a informação. Esse velório deve seguir até às 4 horas da tarde, se nada mudar ao longo do dia, né? Se for possível para todas essas pessoas prestarem as suas últimas homenagens e tal, se nada for estendido. Mas nossa reportagem já fala logo mais, já está já chegando a Buenos Aires para falar ao vivo de lá. Ô Sheila, quem passa ali em frente ao caixão mostra a bandeira, mostra a camisa. E eu tive a impressão que passou um gaiato ali que fez uma propaganda de algum produto. É sério? Com cartaz, ele falou, acho que estava Córdoba presente. Não, estava escrito promo não sei das quantas. E lá embaixo estava 10 pesos. Eu não sei o que ele estava vendendo.
Mas o cara... Alguns choram, outros vendem lenços. Olha, eu não sei o que era, mas tá barato, né? Tá barato. 10 pesos, hoje equivale ao quê? A R$1? Tá vendendo bala, né? Sabe que dá para observar? Eu estava reparando. A gente tem a ideia do argentino pomposo, né? Aquela coisa metida, digamos assim. Seria o europeu da América do Sul. Tem gente que faz esse tipo de analogia, né? De comparação. E a gente percebe que quem está agora, pelo menos a grande maioria do público que está passando por aí, são pessoas mais humildes. E você percebe, até nas feições, tem aquelas características mais indígenas da América do Sul também, que é uma grande parte da população argentina, que tem essa formação em outros países da América do Sul e tem essa feição mais indígena. Então a gente percebe de quem são formados, de quem é formado o povo argentino passando por aí, e homens e mulheres, né? São muitas as mulheres, senhoras, passando, prestando homenagens também ao Maradona. E olha, não diria 90%, mas pelo menos 80% das pessoas que passam por aí estão chorando. Estão chorando. Marmanjo se debulhando em lágrimas. Arthur, qualquer novidade é só avisar.